Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Evandro Cardoso, da Tribuna da Gralha, né, aqui do canal do YouTube Tribuna da Gralha e perfil do Instagram Tribuna da Gralha. Tá? Pessoal, eu acredito, né, que talvez a maioria de vocês não tenha visto o nosso primeiro vídeo ontem, tá bom? Mas caso você não tenha visto, eu recomendo, né, que você dê uma olhada nesse vídeo. É um vídeo muito importante agora de investigações e a gente está fazendo, né, em cima de gastos de deputados, né? Então, como eu já deixei bem claro aqui, a gente é um canal de esquerda, né? Então a gente está aí em cima dos deputados de direita, né? Que são aqueles que gostam de dizer que não roubam, gostam de dizer que são gente boa, gostam de dizer que são a favor da família. Então, essa ladainha vocês já conhecem, tá? Mas hoje, pessoal, eu tô aqui para falar de um outro assunto, tá? Como vocês viram aí na thumbnail, hoje o assunto vai ser um pouquinho diferente, tá? Primeiramente, pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que chegou nos últimos dias no canal e no perfil do Instagram, né? Que estão me seguindo aqui no YouTube e lá no Instagram. Eu queria agradecer vocês, tá, pessoal? É muito importante. Se você gostar do nosso conteúdo, que você se inscreva, deixa o like, né? Deixa um comentário para dar aquela engajada para a gente, porque isso faz muita diferença para as plataformas, né? Então, quanto mais inscritos, né, likes e comentários a gente tiver, mais a plataforma vai entender qual que é o tipo de público, né? E vai começar a entregar para as pessoas certas. Beleza? Recadinho dado, então, pessoal. Vamos lá para o nosso vídeo de hoje, tá? Pessoal, para quem não sabe, eu sou da cidade de Irati, no Paraná, mas eu moro em Curitiba. Já tem alguns anos aí, décadas que eu moro aqui em Curitiba. Trabalho aqui, né? Tive que deixar a minha cidade muito cedo, em busca de oportunidades e tudo mais, né? Porque a gente sabe que quem é do interior sabe a dificuldade, né? Que é você conseguir, por exemplo, um emprego, uma carreira, né? Sem você ser ali sobrinho do dono, filho do dono, né? Herdeiro, etc. E por que que eu estou falando isso, pessoal? Recentemente, o meu amigo Jeff Reynolds, ele é um jornalista independente, né? Ele não faz parte aí da mídia tradicional que a gente conhece, né? E eu fico até feliz por isso, né? A gente sabe que hoje em dia a mídia tradicional ela tá capenga, né? Então todo o meu apoio aí à mídia independente, né? Então jornalistas independentes, né? Que fazem um trabalho sério igual ao do Jeff, sempre terão o meu apoio, tá? O meu amigo Jeff, ele iniciou, né, alguns trabalhos aí de denúncia, investigação sobre assédios sexuais por parte de professores, né? Então esse é o ponto que eu queria chegar. Eu sou da cidade de Irati e está acontecendo uma coisa muito estranha em Irati, né? Pelo menos está vindo à tona uma coisa muito estranha agora, né? Pode ser que isso aconteça há muitos anos, pode ser que aquela mentalidade de cidade pequena ela prevaleça, né? Então hoje em dia com o avanço, né? Hoje em dia não, já tem um tempo que a gente tem aí um avanço grande na internet, um avanço grande principalmente das redes sociais, né? Que hoje qualquer coisinha que acontecer, você pode gravar um vídeo e tornar público e eventualmente viralizar, né? Antigamente, pelo menos na minha época ali, eu já estou com meus 30 e poucos anos, né? Na minha época não era assim, né? A gente tinha muito pouco acesso a celular, rede social principalmente, né? Na época só tinha o Orkut e não era uma coisa assim tão grande, né? A ponto de ter uma divulgação para certos casos, tá? Então, assim, o que está acontecendo hoje em dia, pessoal, é que a maioria dos casos que estão acontecendo. Então, o que acontece, pessoal? Hoje em dia, a gente tem aí uma exposição muito maior, né? Então, assim, pode ser que na minha época, lá, quando eu estudava, pode ser que existiam esses tipos de casos, né? Eu lembro de coisas semelhantes que aconteciam, né, na escola, não com os professores citados, né? Apesar de eu conhecer os professores envolvidos nisso, né? Na minha época ali, pelo menos a gente não identificava. Eu não sei se hoje em dia o pessoal eles têm, né? A galera mais jovem, eles já vêm aí com esse discernimento do que é certo e o que é errado, né? Até que ponto um professor pode ir ali, a gente fala de contato físico, né? Assédio verbal, esse tipo de coisa, né? Então, hoje em dia, pessoal, é muito curioso a gente ver esses casos acontecendo, né? Principalmente com pessoas
que ainda dão aula desde daquela época, né, onde a gente não tinha muito acesso à informação. Na verdade, a gente só acha que isso vem à tona, né, justamente por conta dessa mudança de mentalidade das pessoas mais jovens, né? Já consegue discernir o que é certo e o que é errado. Na nossa época ali, as nossas mães e pais, né, vinham de uma época um pouco de uma cabeça fechada, né, matuto do interior, né, para não utilizar uma palavra muito pesada, né, pessoa ignorante, né, que acha que assédio não existe, que acha que assédio é culpa da mulher, que acha que assédio é culpa da roupa, esse tipo de coisa, e a gente sabe que não é, né? Então, o que está acontecendo em Irati, né, começou com essa denúncia ali do Jeff, em cima de um vereador, né, um vereador que ele é vereador na cidade há muito tempo, né, foi presidente da Câmara dos Vereadores, né, então por bom tempo ele foi o homem mais poderoso da cidade de Irati. Todo mundo sabe, né, que um presidente de uma casa legislativa, ele tem muito poder, né, dentro da cidade. Talvez por isso ele se achava intocável, né, então esse vereador, ele era professor ao mesmo tempo, em uma comunidade pequena chamada Rio do Coro, e vieram à tona denúncias, né, de abusos de crianças aí, hoje, né, entre 11 e 17 anos, denunciando esse professor, né, que ele... Enfim, pessoal, eu vou deixar para vocês dois links aqui na descrição que levam direto, né, pro site do Ministério Público, onde vocês vão encontrar essas informações do que eu estou falando. Tá? Então, basicamente, era um vereador em exercício, né, é, há muito tempo na política, e que ele era professor ao mesmo tempo, né? Então, assim, ele cometia esses assédios dentro da escola, né, que ele dava aula, coagindo famílias, né, comprando famílias com dinheiro, geralmente, né, uma comunidade de interior, então existem ali pessoas de uma renda um pouco mais baixa, né, pessoas mais humildes, que infelizmente a gente sabe, né, que acaba pesando um pouco, assim, né? Então, por exemplo, aquela mentalidade, né, que obviamente é completamente errônea, né, da pessoa achar que, ah, não, mas ele está ajudando a gente, sabe, esse tipo de coisa, enfim, coisa asquerosa, assim, né, eu vou deixar para vocês lerem ali tudo o que aconteceu, e recentemente a gente teve mais um caso, tá? Então a gente teve esse caso da escola do Rio do Coro, né, que é no interior, e a gente teve com duas, né, escolas da área urbana ali da cidade, que é a escola estadual, o Colégio Estadual Trajano Graça, que foi onde eu estudei, né? Eu estudei ali a minha vida toda, praticamente, somente no último ano ali eu passei a estudar à noite em um outro colégio, mas eu estudei praticamente a minha vida toda ali no Trajano Graça. Então estava acontecendo lá com um professor chamado Hernani, né? Não conheço esse professor, né? Não faço ideia de quem seja, provavelmente por ser talvez mais jovem, não faço ideia, né, nem a idade desse cara. E um outro colégio chamado João 23. O professor do João 23 eu conheço, né? Então, assim, como eu falei para vocês, na nossa época ali, pelo menos a gente não pegava nada de errado. Pode ser que tinha? Pode ser. Eu não tô aqui para acusar ninguém. Eu tô aqui para falar o que está acontecendo na nossa cidade, com a educação da nossa cidade, né? Porque, assim, eu tenho uma filha, né? Eu tenho uma filha pequena, de 2 anos. Eu me preocupo, né? Quando minha filha começar a ir para aula, eu me preocupo com esse tipo de coisa. Eu sei que está muito cedo ainda, mas é o tipo de coisa que a gente tem que se preocupar, né? Então, assim, aconteceram esses fatos, né? O Jeff Reynolds expôs tudo isso no canal dele. O vereador, ele ficou foragido por um tempo, mas ele se entregou, né? Ele estava vendo ali que a cara dele estava estampada, né, em todos os portais de notícias. Inclusive, uma coisa muito curiosa, pessoal, a mídia hegemônica, né? Então, RPC, Rede Massa, aqui as mídias do Paraná, as mídias asquerosas do Paraná, curiosamente, elas não divulgaram nada, né? Na mesma época ali que o Jeff Reynolds ele estava fazendo a investigação em tempo real e soltando informações em tempo real, a mídia estava, ó, quietinha, caladinha. Depois que ele foi preso, a mídia, né, a RPC foi até lá Irati para gravar daí, fazer o seu sensacionalismo, né? Isso que a gente sabe aí que a mídia faz. Então, assim, é muito curioso, né, uma empresa tão poderosa quanto a RPC, tendo todos os seus recursos ali, ela não conseguir atingir um nível de jornalismo de um jornalista independente, que é o meu amigo Jeff. Então, assim, parabéns para você, Jeff, você tá melhor que essa merda dessa RPC, beleza? Você sabe aí que a gente tem algumas opiniões muito parecidas, né, e não sei se você é simpatizante da nossa mídia do Paraná, mas eu não sou, nem um pouco, né, principalmente a emissora do Rato.
Então, o Jeff Reynolds ele fez essas denúncias, né? Aconteceu tudo o que aconteceu, o vereador foi preso, tal, ele renunciou, né? Antes de decretarem a prisão dele, né? Durante as investigações ele renunciou ao mandato. E aí, assim, nessa semana agora, né, logo depois da prisão desse. Eu posso estar enganado, Jeff, com a linha do tempo, se você estiver me assistindo, mas logo depois dessa prisão começaram a. O Jeff, eu acredito que ele já tinha uma investigação em cima desses outros professores através de denúncias das alunas. Né? Então, assim, também é a mesma coisa. É, assédio verbal, né, ali toque, contato físico, esse tipo de coisa. E esses professores eles foram afastados recentemente agora. Então, assim, já existe a investigação, né, do Ministério Público e tudo mais. Eles ainda, né, não tiveram prisões decretadas nem nada, né? Uma recomendação: você que estuda no Trajano, estuda no João 23, se esses professores voltarem a dar aula, vocês precisam chamar imediatamente a polícia, tá? Manda prender o professor e o diretor. Porque, assim, professor afastado por assédio sexual, né, com tantas testemunhas, meninas se recusando a ir para a escola, né, se recusando para ir para aprender, porque sabe que vai ter essa merda desse constrangimento quando chegar na escola, é obrigação dos diretores, né, fiscalizar esse tipo de coisa. Então, assim, se vocês, diretores, estão permitindo que professores afastados, né, por ordens aí mais poderosas, né, vocês podem pagar o pato também, né? Então prestem atenção na merda que vocês estão fazendo, tá? Então, assim, aconteceu isso, né? Então, 2 professores foram afastados, um no Colégio Trajano Graça, outro no Colégio João 23, e ontem à noite eu estava assistindo uma live do Jeff Reynolds, que mais um colégio de Irati está acontecendo a mesma merda, com outro professor. Eu não cheguei a ver o nome, porque assim, eu estava trabalhando até agora que eu consegui parar aqui para fazer um videozinho para vocês. Então ainda não peguei ali o nome e tal e tudo mais, mas assim, basicamente a mesma merda, né? Um professor assediando meninas, principalmente adolescentes ali e tudo mais, no colégio Antônio Xavier da Silveira, que é um colégio, né, antigo, bem conhecido, um dos colégios mais centrais, né? Na minha época, pelo menos, era um dos colégios mais invejados para se estudar, né? E hoje em dia parece que qualidade, foda-se, né? Denúncias, né, das meninas diretamente para o Jeff Reynolds ali, sobre o assédio, né? O professor, às vezes, muitas vezes, meninas ali na presença do namoradinho delas, né? O professor fazia esse tipo de coisa e não estava nem aí, né? Então, eu assisti um pouco do conteúdo do Jeff, ele meio por cima, mas pelo que dava para entender, esse caso do Xavier, ele é um professor, assim, né, são todos, né, figuras abjetas, asquerosas, né, da nossa comunidade, mas esse parece que, assim, quando a menina reclamava, ele dava a insinuar que aquele gesto da menina reclamando dava mais tesão nele. Cara, isso é muito grave, sabe? Isso é muito grave. Não é possível que a gente tenha profissionais desse nível numa cidade que, assim, Irati já não é mais uma cidade pequena. É interior, mas já não é uma cidade pequena. Deve ter o quê? Seus 70 mil habitantes aproximadamente, né? Então, assim, pessoal, hoje é dia do professor, né? Curiosamente, eu queria parabenizar os bons profissionais, né? Que são aí a maioria, né? Então, pelo menos todos os professores que eu conheci foram excelentes profissionais, né? Todos os professores que eu tive aula, né? Tirando uma outra laranja podre ali, que tinha preconceito com o aluno por lugar que ele morava e tal e tudo mais, né? Tirando essas laranjas podres, todos os profissionais da educação com que eu tive contato foram excelentes, né? Então, queria mandar um abraço, né? Eu não sei se vai ter alguém me assistindo aqui, mas mandar um abraço aí para os meus professores, né? Que me conheceram na época de escola e tudo mais, né? Todos os conselhos que vocês me deram, né? Eu sabia que era para o meu bem na época, né? A gente não seguia porque é aquela coisa de adolescente rebelde e tudo mais, né? Mas hoje em dia eu vejo, né, que o papel do professor ele é fundamental, né? Então, assim, se a gente não tiver uma fiscalização, pessoal, vai continuar acontecendo esse tipo de coisa, né? Então, assim, é muito triste que aconteça isso em qualquer lugar, né? Fico mais triste ainda por estar acontecendo isso na minha cidade natal, pensando, né, que eu tenho minhas primas, parentes, né, todo mundo aí nessa cidade ainda, né, e é uma coisa que, assim, eu acho que está precisando de um pouco mais atenção, né, dos nossos governantes aí, né, que tanto gastam, né, que tanto tomam para si de dinheiro público, né,
E não tem investimento. A educação básica, a gente sabe que hoje em dia ela é sucateada, né? Investe-se mais nas universidades, o que não está errado também, né? Antes que vocês venham falar merda que eu não sou hater de universidade, né? Mas investe-se muito mais nas universidades do que na educação básica, né? E tá aí o erro, né? A qualidade, obviamente, ela vai descer, né? Então, é complicado, né? Se a gente não tiver cobrança em cima dos nossos governantes, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. Então é isso, pessoal. Eu queria falar rapidinho desse assunto com vocês aqui, só para gravar um videozinho rápido hoje, né? Eu vou continuar com todos esses assuntos, né? Assim que eu for tendo mais, assim que eu for me aprofundando mais no que está acontecendo, né? O meu foco aqui é principalmente coisas de Curitiba e região metropolitana, né? Tem algumas coisas aqui que eu quero falar ainda. Por exemplo, o prefeito da Fazenda Rio Grande, né? Que roubou 10 milhões de reais, ele e a quadrilha dele, né? Podemos chamar de quadrilha, porque quadrilha, formação de quadrilha é acima de 4 pessoas, né? Então ele e a quadrilha dele roubaram mais de 10 milhões da saúde, né? Eu quero falar desse assunto também. Inclusive tá rolando aí um abaixo assinado, né? Para cassação desse prefeito, tá? Então, o que é o que tem que acontecer, tá bom? É aliado aí do Ratinho Júnior, né? Aliado do Rato, então aliado do Rato a gente já sabe. Beleza? Pessoal, então assim, Dia dos Professores hoje, parabéns a todos os bons profissionais, tá? E vocês, laranjas podres, a gente espera que vocês terminem de apodrecer numa cadeia. A gente quer que vocês já são laranjas podres. A gente quer que vocês terminem de apodrecer dentro de uma cela, tá? A hora que vocês caírem igual o Hélio de Melo, aí sim, talvez vocês, não sei também, pode já ter perdido a humanidade há muito tempo, né? Então não posso dizer que se arrependa, né? Mas é o que a gente espera de um ser humano, né? Então assim, vocês são seres asquerosos, né? Vocês merecem aí ser expurgados da sociedade, né? A nossa sociedade de bem não merece gente igual a vocês, tá bom? Esse é o meu recadinho para vocês. Doa quem doer, goste quem gostar, tá? Eu não estou aqui para fazer mentira de ninguém. Tudo que eu estou falando aqui são fatos, né? Então, contra fatos não há argumentos. Você pode tentar moldar a sua realidade, mas você não pode moldar os fatos, tá? Então, prestem atenção nisso, tá? Bons profissionais, professores, vou tentar lembrar o nome de alguns aqui. Professora Heloísa Vanderneut, de matemática, obrigado pelos seus conselhos. Professora, me esqueci o nome. Aqui, ó, professora da minha terceira série, professora Neuza Balcota, obrigado por tudo que você fez por mim. Professora Augusta Wozniak, da minha quarta série, obrigado por tudo que você fez por mim. Professora Regina Bong Ribeiro, muito obrigado. Professora Regina, você só vai me perdoar porque eu não lembro em que ano que eu tive aula com a senhora, se foi no primeiro ou no segundo ano, né, ali assim que eu saí do prezinho, né? Então foi a minha primeira professora, né? Eu tive aula com a professora Ana Maria Valenga, muitas pessoas, né? Pessoas de bem, professora Anunciata de português me deu aula lá no Trajano, muito obrigado, professora, tudo que você me ensinou sobre literatura e português, pode ter certeza que eu aprendi, né? Então o básico aí a gente tenta, né? Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer, parabéns aos professores pelos seus dias e cadeia nos vagabundos. É isso que a gente precisa. Não é discurso bolsonarista. Isso aqui, pessoal, é o mínimo que a sociedade pode fazer. É cobrar quem está causando aí os danos à nossa sociedade. Tá bom? Então, assim, uma coisa que eu esqueci de citar, o vereador Hélio de Mello, ex-vereador Hélio de Mello, que foi preso sob todas essas acusações, ele é do PL. Curioso, né? Um professor aí, professor, né? Deus, pátria, família, e vocês me digam o resto. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, tá?